Sabe aquela sensação de que a vida meio que empacou? Que existem grandes promessas, mas elas estão, sei lá, enterradas numa rotina que parece não levar a lugar nenhum? Pois é, nessa nossa conversa a gente vai mergulhar numa ideia que pode mudar tudo. E se o silêncio não for um sinal de que nada está acontecendo, mas sim o barulho da preparação para algo incrível. Então, a provocação para a gente começar a pensar é essa. A gente vive num mundo que só quer saber do palco, né? Do aplauso, do resultado final. Mas e o valor da oficina? Do anonimato? Daqueles dias longos, sabe? Em que o nosso caráter está sendo moldado bem longe de qualquer plateia? É exatamente aí que a gente vai cavar fundo. Então, vamos lá para o comecinho dessa história. Antes de qualquer coisa grandiosa acontecer em público, existiu um silêncio longo, muito longo. Anos e anos que a história mal registra, sabe? Passados numa cidadezinha que ninguém nem lembrava que existia. Pausa pra gente pensar nesse contraste absurdo. O arquiteto do universo vivendo a vida de um adolescente normal, aprendendo a ser carpinteiro, numa rotina com cheiro de madeira, de trabalho manual. Isso já nos diz uma coisa poderosíssima, né? Sobre o quanto os nossos dias comuns têm um valor sagrado. E aqui, olha, que tal o pulo do gato? A gente é convidado a enxergar esses momentos não como um tempo perdido. Sabe, não é ausência, não é inatividade. É, na verdade, uma preparação totalmente intencional. É como se fosse o som de Deus trabalhando nos bastidores, moldando o nosso propósito para aquilo que ele ainda vai revelar. Aí, de repente, aos 12 anos, pá, a rotina se quebra. Uma viagem para Jerusalém vira o palco da primeira faísca, sabe? O primeiro sinal daquela missão que estava sendo construída no silêncio. O propósito finalmente começa a aparecer. Essa jornada é bem clara, né? Começa lá em Nazaré, com anos e anos de crescimento anônimo, silencioso. Depois vem a viagem em família para Jerusalém e tudo isso culmina lá, no templo, que era o coração da vida espiritual da época. É ali que o jogo ia virar. Agora, tenta imaginar o pânico na volta para casa. No meio daquela caravana gigante, Maria e José se dão conta. Cadê Jesus? Ele não está com eles. E pensando bem, às vezes é assim com a gente, né? Na correria do dia a dia, também acabamos perdendo ele de vista. E aí vem aquele vazio, aquela sensação de que nos desconectamos do nosso propósito. Depois de 3 dias de pura angústia, eles finalmente o encontram. E a cena, olha, é de cair o queixo. Ele não estava perdido, não estava brincando. Estava lá, sentadinho no meio dos mestres da lei, ouvindo, perguntando. A resposta que ele dá para sua mãe, desesperada, já diz tudo. Ué, não sabiam que eu tinha que estar cuidando das coisas do meu pai? Beleza, agora vamos prestar atenção na escolha que ele faz em seguida, porque ela define todo o resto. Depois de basicamente revelar quem ele era lá no templo, a gente podia pensar que a missão ia começar, né? Mas não. A próxima atitude dele foi algo muito mais profundo que revela tudo sobre a importância do processo. E é aqui que está o grande segredo. É tipo um conflito, mas com uma resolução perfeita. De um lado, ele sabia exatamente quem era. Do outro, ele escolhe voltar para Nazaré, voltar para a carpintaria. Ele tinha clareza total do seu destino, mas escolheu obedecer ao tempo, ao processo e, olha só, aos seus pais aqui na Terra. E o que essa obediência gerou? Bom, ainda não foram milagres para todo mundo ver. Foram 18 longos anos de crescimento escondido. A Bíblia resume essa fase de um jeito incrível em 4 pilares. Ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e também diante das pessoas. Ou seja, era um desenvolvimento completo. O extraordinário estava sendo construído ali, no dia a dia comum. Isso tudo leva a gente a pensar, né? Será que a gente despreza os nossos dias comuns? Como o autor Márcio Bringente nos lembra, é exatamente aí, na carpintaria da nossa própria vida, na rotina, nos desafios de cada dia, é aí que Deus está moldando o nosso caráter para o propósito que Ele tem para nós. Ok, agora vamos trazer isso para a nossa vida, para a prática. Essa história do menino no templo nos ensina uma lição sobre o teste talvez mais difícil de todos. O teste da paciência, da confiança no processo de Deus. A gente não pode atropelar o tempo. Pensa comigo, se o próprio Jesus, que com 12 anos já tinha clareza da sua missão, esperou quase 20 anos no silêncio de Nazaré para começar tudo, por que a gente tem tanta pressa? Por que queremos pular as etapas que são essenciais para a nossa própria preparação? Olha só, cada dia naquela oficina,
Cada momento com a família, cada estudo das escrituras no silêncio, nada disso foi tempo perdido. Pelo contrário, foi um investimento eterno. A lição é muito clara. A preparação que rola no anonimato é a base, é o alicerce que vai segurar o nosso propósito quando a hora dele chegar. Pensa nesses números: 30 anos de vida para apenas 3 anos de ministério público. A matemática de Deus é bem diferente da nossa, né? Aquele tempo todo de preparação não foi só uma introdução, foi parte essencial da obra. A vitória final só foi garantida por causa da obediência durante o processo. E o legal é que a história não acaba na espera, né? Ela termina com o triunfo que essa espera toda produziu. E essa vitória não é só uma coisa que vai acontecer lá na frente. É uma promessa que dá sentido para nossa preparação. Agora, hoje. A grande promessa para a gente é que Deus não desperdiça absolutamente nada. Aquele caráter que está sendo forjado no silêncio, a fidelidade na rotina chata, a paciência na espera, tudo isso está construindo uma coisa que a gente nem consegue imaginar ainda. O nosso Nazaré particular, sabe? Ele é o nosso campo de treinamento. A vitória final foi o ponto mais alto, claro, mas a jornada deixou um mapa para a gente seguir. A missão, então, é essa. Primeiro, entender o nosso propósito. Segundo, valorizar cada etapa dessa preparação. E terceiro, deixar Deus ir nos transformando dia após dia na oficina da vida. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A história de uma vida que foi preparada no silêncio nos dá uma promessa de que existe um propósito. A pergunta que fica no ar é: como é que a confiança de que Deus está trabalhando agora, no nosso presente, mesmo quando a gente não vê nada, pode transformar o jeito que vivemos os nossos dias mais comuns?